Agora vamos falar de dinheiro, coisa boa, investimentos. O assunto é finanças aqui na nossa programação. Negócios com Alberto Pompeu. Minha gente, você tem vontade aí de começar a investir em fundos imobiliários? Às vezes começar do zero parece aí um grande desafio que exige aí, além, é claro, de coragem, um certo conhecimento. E é por esse motivo que o nosso colunista Alberto Pompeu, terror da poupança, você bem conhece, está chegando aqui para trazer dicas de como é que você pode começar a investir nisso, como é que você pode aí dar esse passo inicial e daqui a algum tempo, é claro, como é todo o processo de investimento, e começar a ter retornos aí importantes. Alberto, bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Feliz de falar sobre esse assunto que eu tanto gosto, que são os fundos imobiliários. Alberto, vamos lá trazer aqui então para o nosso ouvinte um passo a passo, um guia inicial para quem vai começar do zero, está pensando aí em investir em fundos imobiliários. Primeiro, acho que vale a pena a gente explicar aqui para o nosso ouvinte por que essa modalidade de investimento ela acaba sendo atrativa aqui para o nosso ouvinte. O fundo imobiliário, sabe, o primeiro é bom a gente explicar de forma simples o que é. É uma forma de você investir no mercado imobiliário, começando com pouco dinheiro. Então, por exemplo, sempre tive o sonho de ser dono de imóvel, receber aluguel, aquela renda passiva que eu, quando eu era criança, via um monte de senhor ali, de uma idade mais avançada, recebendo e eu tinha vontade. Quando chegou na minha vez de ser adulto, igual aqueles memes da internet, um apartamento imóvel é caríssimo aqui em Fortaleza. A gente sabe que um apartamento simples é 300, 400 mil reais. Só que os fundos imobiliários me trouxeram essa oportunidade, né, de começar lá atrás, né, ali quando eu tinha meus 26, 27 anos, começar aos poucos, devagar, e já ter esse gostinho dos aluguéis todos os meses, sem precisar ter o imóvel diretamente, que o fundo imobiliário te traz isso, sem precisar ficar cobrando as pessoas, porque tem uma equipe por trás do fundo que cuida de tudo, e você só tem um trabalho, né? O trabalho bom de receber o aluguel todo mês. Agora, Alberto, vamos falar de fato desse rendimento. Tem muita gente que faz a comparação, né? Hoje em dia, para você ter um imóvel, primeiro que você já falou, que é um valor mais alto, você tem que investir. Segundo, que não é só você investir no imóvel, né? Você vai alugar, tem todo aquele processo, tem que fazer os reparos, tem outros pagamentos, outros gastos que você vai ter ao longo ali do tempo que você tiver com aquele imóvel. E no fundo imobiliário, como é que funciona? Você vai pagar lá. Você vai investir o valor, você vai receber esse rendimento. Tem algum outro custo por trás, né? Como é que fica esse valor de aluguel que você recebe? Você tem, por exemplo, né, a gente fala muito da renda fixa, né? Que é uma coisa, é mais seguro. No caso do fundo imobiliário, né? Que é mais seguro, você não corre muito risco, né? De perda. No fundo imobiliário, tem aí mais riscos? Como é que funciona? Sim, os fundos imobiliários, eles já saem da classe da renda fixa. A renda fixa é quando a gente empresta dinheiro para alguém. Emprestou para o banco, por exemplo, CDB, emprestou para o governo, Tesouro Direto. A gente empresta e recebe juros por isso. Já nos fundos imobiliários, eles estão numa classe diferente, a renda variável. Dentro da renda variável, nós temos os dois mais famosos, os fundos imobiliários e as ações. Aqui, a gente se torna sócio de uma empresa, no caso, comprando ações, e no caso dos fundos imobiliários, a gente se torna dono de uma pequena parte de imóveis super luxuosos. Mas sim, é um tipo de renda variável, porque a cota que a gente compra do fundo imobiliário, ela varia. Ela pode subir, pode cair, de acordo com como o imóvel também varia. A gente tem a doce ilusão de que imóvel físico só valoriza. Não, tem alguns momentos que imóveis físicos podem desvalorizar também. O problema do fundo imobiliário é que a pessoa está vendo o preço lá todo dia, todo santo dia o preço está lá, oscilando na Bolsa de Valores. Já o imóvel não tem um preço oscilando todo dia. Então, as pessoas têm a falsa ilusão de que o imóvel físico não existe uma variação de preço. Os fundos imobiliários, eles são como imóveis físicos. Tem a variação no curto prazo, mas no longo prazo, aquele fundo imobiliário tende
a se valorizar, né? Falando sobre a primeira pergunta da Elisiane, de fato, imóvel físico é trabalhoso, eu tinha a doce ilusão de que era uma renda passiva, de que a gente não precisava fazer nada, mas quando a gente vai entender, os nossos ouvintes que têm imóvel físico sabem do trabalho que é cobrado, do trabalho que é burocracia de cartório, do trabalho que é quando a pessoa não paga, que a pessoa sai, deixa o imóvel todo lascado, tendo que fazer um monte de coisa, conta de energia atrasada, conta de água atrasada. Assim, chega a dar uma dor de cabeça de pensar. Fora o tanto de taxa e de coisa que você tem que pagar quando o imóvel está desalugado. No fundo imobiliário, essa burocracia não existe, porque você paga uma taxa de administração e existe uma equipe super competente para tomar de conta dessa parte burocrática e chata. Como eu disse, o nosso único trabalho no fundo imobiliário é esperar ali o dia fixo do mês para receber o aluguel, porque já tem toda uma equipe super profissional cuidando de tudo isso para você. E para mim é mais uma das vantagens do fundo imobiliário, porque ele traz paz mental. Acho que nada que tira a nossa paz vale a pena. Lógico, tem gente que já tem a expertise e é bem tranquilo em relação aos aluguéis dos imóveis físicos. Tem até prazer, né, de ter essa confusão, ter essa cobrança e tal. Tem gente que gosta de problema. Eu não sou que gosto. Eu prefiro a paz e a tranquilidade. Agora, Alberto, as pessoas também costumam ter uma dúvida, né, quando pensam aí em fundos imobiliários, se é um tipo de investimento ideal para quem está começando a investir, né? Entrou agora nesse mundo dos investimentos, acompanha aqui a sua coluna toda terça-feira aqui no Conexão Verdinha e está pensando, tá, tudo bem, quero começar a investir a partir de agora. Esse investimento de fundos imobiliários se encaixa bem para quem está começando ou é algo para quem já tem ali um certo estudo, já está investindo há algum tempo? Explica aqui para o nosso ouvinte. Sávio, sempre que a gente fala com as pessoas que estão querendo começar do zero, a gente diz que o conhecimento, né, a palavra que eu repito aqui toda semana, mas é a verdade, o conhecimento ele vem antes de tudo. Porque no fundo imobiliário dá para você iniciar também, apesar de ser uma renda variável, mas qual o grande segredo? Começar aos poucos. Começar aos poucos. O primeiro passo é entender o que é uma renda fixa. O primeiro passo é entender o que é um fundo imobiliário. O legal do fundo imobiliário e da ação é que você pode começar com pouquinho. Existem fundos imobiliários hoje que custam R$10. Então, é o que eu costumo dizer, você tem que ir para a prática. Você tem que, uma hora ou outra, você tem que estudar, tem que entender, mas se você não for para a prática, não vai dar certo. Não adianta. Eu não piloto moto, mas eu poderia sentar aqui no meu escritório, o melhor piloto de moto do mundo, e ele ficar um mês me explicando a teoria. Se eu não pegar a moto e não colocar ela na rua e dar as primeiras voltas, eu não vou aprender nunca. Então, eu costumo dizer que os investimentos, eles necessitam do conhecimento, da teoria, mas necessitam da prática devagar. Trazendo esse exemplo da moto, é como se eu fosse pegar a moto no dia de domingo, numa rua muito calma e devagarzinho. O problema é que tem gente que quer pegar a moto, quer botar na BR-116 a 200 km por hora, sem nunca ter pegado uma moto. Assim são as pessoas que querem começar rápido nos investimentos, querem começar com muito dinheiro. Então, o segredo, lembra da moto, começar aos poucos, devagar, e quando for ganhando confiança, você vai melhorando com o tempo, unindo teoria com a prática. O fundo imobiliário, eu acredito que seja isso também, é estudar o básico, aplicar um pouquinho ali, R$10, R$15, para que você sinta, de fato, essa sensação de receber todo mês o aluguel, entenda o funcionamento do mercado. Nada vai ensinar mais do que a prática. E, Alberto, sobre custos, né? Dá para começar com um pouco, mas para você começar a ver um rendimento ali mais favorável, quanto você precisaria começar a investir num fundo imobiliário? Pensando passo a passo. Pensando, né, em valores que sejam ali parecidos como um aluguel, por exemplo, que você recebe todo mês. O fundo imobiliário, você tem acesso a ele através de corretoras de valores. Isso é bem importante, o pessoal tem muita dúvida. Então, através de uma corretora de valores, você acessa a B3, que é a Bolsa de Valores, e os fundos imobiliários eles estão ali dentro. Eles são vendidos através de cotas. Então, 1 cota, 2 cotas, 3 cotas, 4 cotas. Os pagamentos são feitos por cotas. Por exemplo,
você tem um fundo imobiliário tipo papel que investe em dívidas atreladas ao mercado imobiliário, o MXRF11, esse que custa R$10. Então, no último mês, ele pagou, em média, 10 centavos por cota. Então, a cada R$10 que você investiu numa cota, você recebeu ali 10 centavos. E é aquele negócio, quanto mais cotas você tem, mais você vai receber de aluguel. Se a gente quer comparar com imóvel físico, né? Exemplo, um apartamento que tem um valor de 400 mil. Aí você pega o aluguel do apartamento que vale 400 mil e pode fazer um comparativo investindo 400 mil em um fundo imobiliário como esse. Só que mais uma vantagem do fundo imobiliário, você pode diversificar. Com R$400 mil dá para comprar muitos fundos imobiliários de categorias diferentes. Tem fundo imobiliário de shopping, tem fundo imobiliário de galpão logístico, de laje corporativa, tem fundo imobiliário tipo papel, que são os que investem em dívidas, né? Não são o tijolo em si. Então, o fundo imobiliário também traz essa vantagem da diversificação. Então, quando a gente compara com o imóvel físico, fica mais fácil de entender, porque todo brasileiro praticamente conhece esse mercado imobiliário físico. Então, para quem tem ali aquele valor e está tentando decidir se compra o imóvel, se faz o fundo imobiliário, o interessante seria, no caso, diversificar, né? Tendo ali aquele valor. O ideal é diversificar, fazer o comparativo, e eu sempre vou indicar começar devagar. Mesmo que você tenha, eu tenho um valor para comprar um imóvel. Deixa na renda fixa, no Tesouro Selic ou no CDB, vai começando aos poucos nos fundos imobiliários, vai entendendo o mercado, vai entendendo como funciona, e depois ganhou confiança, entendeu, pode dar uma acelerada, mas sempre começar aos poucos é o ideal. É isso, meus amigos. Mais uma dica aí para você entrar aí no mundo dos investimentos. Vai com calma, buscando sempre informação para você saber realmente o que você está fazendo, né? Para você buscar aí essa renda extra, né? Que hoje em dia ninguém vive só do seu trabalho ali que você faz. Você tem que sempre se virar, né, sabe? Tem que se virar, Elisiane. Tem que saber aproveitar, né? Fazer o seu dinheiro render, o seu esforço render cada vez mais, né? Evitar aí gastos supérfluos, né? E aproveitar e investir o que está sobrando, aquela sobrinha ali, em vez de você gastar algo ali passageiro, você pega lá, investe, daqui a algum tempo, seu bolso vai agradecer essa sua medida. Alberto, obrigado, meu amigo, pela sua participação, tá? Até semana que vem. Tchau, pessoal, muito obrigado. A gente se encontra na próxima terça. Tchau.